Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria Imaculada. Continuamos a nossa preparação para a total consagração a Nossa Senhora, e nós ainda continuamos nas consequências. E São Luís vem trazer para nós este tema, ofício especial de Maria nos últimos tempos. Qual é o ofício especial de Nossa Senhora nos últimos tempos com esta consagração? A salvação do mundo começou por Maria, e é por ela que se deve consumar. A salvação do mundo começou por Maria, e é por ela que se deve consumar. Devemos trazer sempre em mente o que já ouvimos. Deus não muda de procedimento. Deus não muda seu proceder. Por isso, se para consumar a obra de salvação o Senhor começou por Maria também o Senhor terminará. Por Maria também o Senhor concluirá. O Senhor também a fará. Nossa Senhora, mulher especial, mulher diferente. Era impossível alguém passar por Maria sem perceber tamanha beleza, e não simplesmente beleza física, mas a beleza interior. Era difícil alguém ouvir sua voz e não se encantar. Era difícil alguém olhar nos seus olhos e não se encantar com tamanha beleza e pureza que Deus concedeu por graça a esta humilde e bela mulher. Por isso, São Dionísio Areopagita deixou escrito que, quando viu Nossa Senhora, a teria tomado por uma divindade, devido aos seus secretos atrativos e à sua beleza incomparável, se a fé em que estava bem confirmado não lhe tivesse garantido o contrário. Olha o que diz São Dionísio Areopagita, que quando ele vê Nossa Senhora, se a fé dele não tivesse bem alicerçada, dito para ele o contrário, quando viu Maria, ele teria a tomado por uma divindade. Meu irmão, minha irmã, São Dionísio Areopagita foi o primeiro discípulo do apóstolo Paulo. Foi o primeiro discípulo de Paulo. Viveu ali no século I depois de Cristo. Então imagina, um homem ali perto dos apóstolos está dizendo isso. Que ela era tão bela, que se eu não tivesse a minha fé alicerçada em Cristo, se eu não fosse bem confirmado nisso e a minha fé me garantisse o contrário, eu a tomaria por divindade. De tão bela que era Nossa Senhora, de tão bela que era Maria, que é Nossa Senhora, que é Maria. Agora imagine o tamanho da dignidade desta mulher, o tamanho da dignidade de Nossa Senhora. Porque João Batista, quando fala a respeito de Jesus, e ele está falando aos seus discípulos, ele diz que aquele que vem é maior que ele. E João Batista diz que ele não é digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, nem de desatar a correia das sandálias dos seus pés. João Batista diz que não é digno. E João Batista era um grande homem, o último dos profetas, que veio com o espírito e o poder de Elias. E quando nosso Senhor Jesus Cristo vai falar de João Batista, ele diz que João Batista é o maior no reino dos céus. Que João Batista é grande, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mas diz que entre os nascidos de mulher não existe pessoa maior que João Batista. Nosso Senhor diz que entre os nascidos de mulher não existe pessoa maior que João Batista. E João Batista está dizendo: eu não sou digno nem de desatar a correia das sandálias que estão nos pés dele. Se Nosso Senhor está dizendo que entre todos os homens nascidos de mulher, João Batista é o maior, e João Batista está dizendo: eu não tenho dignidade nem para tocar na sandália da correia dele, qual tamanha não foi a dignidade e a beleza de Nossa Senhora, que foi digna, foi encontrada digna não de desatar as sandálias, mas foi encontrada digna de carregá-lo no seu ventre. Foi encontrada digna de emprestar seu ventre para gerar Deus, para gerar um menino Deus. Então, por isso, imagina tamanha beleza, porque foi a única pessoa que encontrou dignidade de tocar em Deus,
de tocar no Senhor. Foi a primeira a tocar, ela abriu-nos o caminho para tocar no Senhor. Deus quer, portanto, revelar e manifestar Maria, a obra-prima de suas mãos, nesses derradeiros tempos, nesses últimos tempos. Deus quer revelar Maria. Deus quer manifestar Maria aos corações, visto que ela ficou bem escondida por sua humildade, porque quis ser humilde. Ela agora é revelada por Deus, é manifestada por Deus. Deus quer revelá-la primeiro, porque ela se escondeu neste mundo e se colocou mais abaixo que o pó, em sua humildade profunda, tendo obtido de Deus, dos seus apóstolos e evangelistas, que não fosse manifestada. Nossa Senhora, por sua humildade, conseguiu de Deus e dos apóstolos que ela não fosse manifestada, que ela não fosse proclamada. Porque imagina, se nós olharmos a palavra de Deus nos evangelhos, os evangelistas vão nos contar da infância de Jesus, vão nos contar de quando o arcanjo Gabriel entra no quarto de Maria e a saúda. Vai nos contar de quando Maria sobe as montanhas e visita Isabel. Vai nos contar de quando Jesus nasce, de quando eles fogem para o Egito. Vai nos contar que Jesus foi colocado numa manjedoura e que os reis magos vieram adorar. Vai nos contar que Jesus, aos 12 anos, foi encontrado no templo. E nosso Senhor Jesus Cristo, instruindo os apóstolos, não se preocupou em contar para eles a sua vida de infância, para que eles escrevessem. Então, quem foi que passou para os apóstolos tudo que se passou antes? A estrela, o anjo, o nascimento, os reis magos, a fuga para o Egito, a perca e o encontro no templo. Ela no templo, quando Simeão diz que a espada de dor transpassará a sua alma. Quem foi que contou isso aos apóstolos? Maria Santíssima. E Maria Santíssima, contando aos apóstolos, em sua profunda humildade, ela contou de forma que ela pudesse se esconder, que ela pudesse se aniquilar, para que só o seu filho aparecesse. Segundo, porque ela é obra-prima saída das mãos de Deus, tanto na terra pela graça, como no céu pela glória. Por isso Deus quer, por meio dela, ser louvado e glorificado sobre a terra pelos viventes. Olha só, Maria é obra-prima e única das mãos de Deus. Não haverá, não existirá ninguém na face da terra como Nossa Senhora. Não existiu, não existe e não existirá ninguém como Maria Santíssima. Ninguém como Nossa Senhora. Por isso é obra-prima das mãos de Deus, e Deus quer revelar esta obra-prima tanto na terra, pela graça. Que graça, o Senhor nos comunica a graça, e pela graça nós passamos a conhecer Maria, como no céu, pela glória. Terceiro, sendo a aurora que precede e descobre o sol da justiça, Jesus Cristo, Maria deve ser conhecida e vista, para que Jesus o seja também. Nosso Senhor voltará. Jesus voltará um dia, virá na sua glória, isto nos garante a palavra de Deus. E a aurora que precederá este nascer do sol, esta volta iminente de Jesus, será Nossa Senhora. Quarto, visto ser ela o caminho por onde Jesus veio a nós pela primeira vez, haverá de sê-lo ainda quando ele vier pela segunda, embora que maneira diversa. Se Nosso Senhor veio ao mundo por Maria, ele virá também na sua segunda vinda por ela. Claro que de maneira diversa, porque primeiro ele vem nascendo, se colocando no ventre, na segunda vez ele virá como a palavra nos ensina, como um relâmpago que sai do Oriente, se põe no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Todos os olhos o verão, todos o verão sobre as nuvens, todos o verão. Mas mesmo esta vinda de Jesus sobre as nuvens, como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, será também precedida por Maria Santíssima. Quinto, como é Maria o meio seguro, a via reta e imaculada para ir a Jesus Cristo e para o encontrar perfeitamente, é por ela que o devem achar as almas chamadas a brilhar em santidade. Como Maria é o meio seguro e via reta e imaculada para Jesus Cristo e para o encontrar perfeitamente, é por ela que o devem achar as almas chamadas a brilhar em santidade. Quer encontrar Jesus de maneira perfeita? Encontre-o passando pela estrada da Virgem Maria. Pela estrada que é a Virgem. Porque costuma-se dizer, né, o ditado: quem não vai pelo amor, vai pela dor. Ora,
Quer um caminho mais belo do que a dor? É o amor a Jesus. E ninguém amou mais a Jesus do que sua Mãe Santíssima. Ninguém. Jesus pergunta a Pedro, quando o confirma: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. A sorte de Pedro foi que Maria não estava junto. Porque se Maria Santíssima estivesse junto nesta confirmação, Pedro ia dizer: Senhor, eu te amo muito, mas mais do que a tua mãe, eu não consigo te amar. Porque ela não tem pecado, ela não te negou, ela não fugiu, ela ficou aos pés da cruz. Só ela tem um amor puro e imaculado. Ninguém ama Jesus como Maria o ama. E ninguém ama Maria como Jesus a ama. Ninguém. Por isso é a via perfeita. É a via perfeita para chegar ao Senhor. Aquele que achar Maria, achará a vida, porque achará Jesus. Quem achar Maria, achará a vida, porque achando Maria, encontrando a vida, encontrará Jesus, porque foi Ele mesmo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida. Que encontrar Maria neste caminho de perfeição, encontrará Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Se encontrará com o Senhor. Mas não a pode achar quem a não procurar. Não pode procurá-la quem a não conhecer, pois não se busca nem se deseja um objeto desconhecido. É, pois, necessário que Maria seja conhecida mais do que nunca, para maior conhecimento e glória da Santíssima Trindade. Olha só, não pode achar Maria e achar a vida, que é Jesus Cristo, quem não procurar Maria. Não pode procurar Maria quem não a conhece, quem não ouviu falar, porque nós buscamos aquilo que conhecemos ou ouvimos falar que é bom. Por isso, meu irmão, minha irmã, quantos católicos, filhos de Maria Santíssima, que não a buscam. E pior, que não a conhecem. É preciso conhecer Nossa Senhora. Ora, os evangelhos são uma fonte muito pouca a respeito de Nossa Senhora. Porque fala muito pouco, mas o que fala já é profundíssimo e já é o suficiente para meditar a vida inteira. Mas agora, se lermos Santo Afonso Maria de Glória, se lermos São Bernardo de Claraval, se formos ler São Luís em seus escritos, nós vamos ver coisas belíssimas a respeito de Nossa Senhora. Coisas belíssimas. Vamos aprender muito com os santos a respeito de Maria Santíssima. É preciso conhecê-la. Sexto, Maria deve brilhar mais do que nunca em misericórdia, em força e em graça nestes últimos tempos. Maria deve brilhar em misericórdia para reconduzir e receber amorosamente os pobres, pecadores e extraviados, que se converterão e regressarão à Igreja Católica. Maria deve brilhar nesses últimos tempos em misericórdia para reconduzir os extraviados, para reconduzir quem se apartou do seio da Igreja, para reconduzir quem está fora do aprisco de Jesus, quem está longe de Jesus. Maria Santíssima deve brilhar em misericórdia para que o pecador tenha a chance de se arrepender antes de morrer, para que o pecador tenha a chance de voltar antes que termine o curso de sua vida. Maria Santíssima deve brilhar em misericórdia. Maria Santíssima deve brilhar em força, e isto é profundo. Ela deve brilhar em força para se opor aos inimigos de Deus, aos idólatras, cismáticos, maometanos, judeus e ímpios endurecidos, que se revoltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair, por meio de promessas e ameaças, todos os que lhe forem contrários. Olha, Maria Santíssima deve brilhar em força, sobretudo para fortalecer a você e a mim, para fortalecer-nos. Porque, meu irmão, minha irmã, é crescente o exército inimigo, está crescente o exército daqueles que se extraviaram, está crescente o exército daqueles que se levantaram contra Cristo, contra o seu evangelho, contra a verdade, e Maria Santíssima deve brilhar em força para levantar e suscitar filhos fiéis, fortes, determinados, firmes, que não titubeiam, que não caem, que não abandonam o Senhor, que não abandonam a igreja, que não abandonam a oração,
que não abandona a palavra de Deus, que não abandona o magistério da igreja, que não abandona a verdade da fé, o depósito da fé, que não abandona Maria Santíssima. Maria brilha em força, para que as heresias não tenham força, para que as heresias sejam abduzidas, sejam destronadas dos corações, porque nós vivemos num mundo herético. O mundo é herético. E nós olhamos quantos cristãos, meu irmão, minha irmã, estão vivendo um cristianismo e um evangelho à sua própria vontade, e não à vontade de Deus. Quem foi mais perfeito que Maria para viver a vontade de Deus? Ninguém. Por isso, quer saber como se faz a vontade de Deus? Olha para Maria Santíssima. Porque hoje em dia tem gente dizendo assim, eu sou católico, mas eu acho que isso não devia ser assim, eu não concordo com a igreja quando ela diz isso. Eu sou católico, mas quando a igreja fala aquilo eu não concordo. Eu acho que padre devia casar. Eu acho que devia liberar o aborto. Eu acho que devia permitir que os casais usem anticoncepcionais. A igreja está muito atrasada. Para de falar que é católico. Para de falar que é católico. Você não é católico, você é um herético. Você é um herético. Maria deve brilhar em força, para que nós assumamos a nossa vida como cristão católico. E finalmente, ela deve brilhar em graça, para animar e sustentar os valorosos soldados e fiéis servos de Jesus Cristo, que combaterão pelos seus interesses. Maria brilha em graça, para animar e dar sustento aos soldados do exército de Deus. Aquele que se consagra a Nossa Senhora, aquele que busca o seu auxílio, Maria brilha em graça para que você tenha força, para que você não desista, para que você não desanime, para que mesmo que o inimigo tente nos enganar, mostrando talvez que ele tem uma força maior e não tem, pode se levantar, meu irmão, minha irmã, 1 milhão de soldados do exército do demônio, do diabo, do mundo, contra você sozinho. Pode se levantar 1 milhão contra você sozinho. 1 milhão de demônios contra você sozinho. Se você estiver com Maria Santíssima para te sustentar na batalha e não desistir do exército do Senhor, 1 milhão de demônios vão bater em retirada. 1 milhão de inimigos vão bater em retirada. Porque a batalha que Maria Santíssima entra, a vitória é garantida. Porque a vitória que ela nos adquire é a vitória da cruz de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. 7º, enfim, Maria deve ser terrível para o demônio e seus sequazes, como um exército disposto em linha de batalha. Principalmente nestes últimos tempos. A razão disso é que o demônio intensifica todos os dias seus esforços e combates, visto saber bem que tem pouco tempo, e muito menos do que nunca, para perder as almas. Suscitará em breve cruéis perseguições, e armará terríveis emboscadas aos servos fiéis e verdadeiros filhos de Maria, pois lhes são precisos mais esforços para vencer estes do que os outros. Olha que graça, meu irmão, minha irmã. Alguns instantes atrás eu estava assistindo Paixão de Cristo e Maria Santíssima caminhando, vendo o seu filho crucificado, carregando a cruz. Seu filho carrega a cruz e o demônio olhando, e ela com lágrimas olha para o diabo, e o que me vem no coração é: o diabo como tem medo de Nossa Senhora, como o demônio tem medo de Nossa Senhora. Ele sabe que não pode nada, ele sabe que a humildade dela vence o orgulho dele, ele sabe que o ódio que existe entre ele e ela colocou nos pés dela a força para pisoteá-lo, a força para subjugá-lo, a força para colocá-lo no chão. E o demônio, o que ele faz? Ele faz guerra a você e a mim. Mas ele sabe que os devotos de Nossa Senhora são mais difíceis de vencer. São mais difíceis de cair na tentação dele. Por isso é tão necessário nesses últimos tempos ser devoto e apóstolo da Santíssima Rainha. Porque sendo devotos de Nossa Senhora é mais difícil de cairmos nas tentações do diabo. É mais difícil dele nos tentar. Muitas vezes ele nem tenta. Porque quando chega perto, Nossa Senhora nos vale. Nossa Senhora nos guarda. Nossa Senhora nos toma.
Nós vemos em Gênesis capítulo 3, nosso Senhor dizendo: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça, e tu armarás ciladas ao seu calcanhar. Deus nunca estabeleceu inimizade, a não ser uma. Deus nunca pôs inimizade entre um irmão e o outro, só pôs uma inimizade. Deus estabeleceu em Gênesis uma inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Deus impôs uma inimizade que não pode ser desfeita. Não é possível desfazer a inimizade entre Maria e Satanás, entre o calcanhar e a cabeça. Por isso é certo que esta inimizade irreconciliável vai durar até o fim dos tempos. Essa é a inimizade entre a digna mãe de Jesus e o demônio, entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e satélites de Lúcifer. Ora, esta inimizade não é apenas para Maria Santíssima e o diabo. Ela também se estende para os filhos de Maria Santíssima, os filhos de Jesus, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não se engane, meu irmão, minha irmã. Tem os filhos de Deus e tem os filhos das trevas. E nosso Senhor vai falar disso. Nosso Senhor diz que os filhos das trevas são mais espertos, são mais audaciosos nos tratos com as coisas deste mundo do que os filhos da luz. O diabo suscitou filhos, não que ele tivesse poder de gerar filhos, como Deus o tem através do ventre de Maria Santíssima, mas são filhos extraviados de Deus, que abandonaram a paternidade divina para se rebelar contra Deus, como o diabo se rebelou. Por isso se tornaram filhos do diabo em sua rebeldia. Nós temos tantas coisas hoje. Temos satanismo, temos tantas seitas, temos bruxaria, macumbaria, espiritismo, tantas coisas, meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã, quantas coisas que se levantam contra a verdade de Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. E quem nos valerá para vencer esta última batalha? Maria Santíssima, Mãe de Jesus, nossa mãe. Satanás, sendo orgulhoso, sofre infinitamente mais em ser vencido e castigado por uma pequena e humilde serva de Deus. E a humildade desta humilha-o mais que o poder divino. A humildade de Maria humilha Satanás muito mais do que o poder de Deus. Por quê? Não é que Maria é Deus e nem tem mais poder que Deus, porque a graça que Maria tem foi Deus que concedeu a ela. Satanás é mais humilhado porque ele vê que uma simples mulher, um ser humano, uma criatura, tem mais poder e graça do que ele e consegue vencê-lo. Por quê? Por sua humildade. E ele, por sua arrogância, perdeu. Deus conferiu a Maria um tão grande poder sobre os demônios que eles temem mais um único dos seus suspiros por uma alma que as orações de todos os santos, e uma só das suas ameaças mais que qualquer outro tormento. E isto foram eles obrigados a confessar muitas vezes, ainda que de má vontade, pela boca dos possessos. Santo Irineu nos diz assim: o que Lúcifer perdeu por orgulho, ganhou Maria pela sua humildade. O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria obedecendo. Eva, ao obedecer a serpente, perdeu consigo todos os filhos e entregou-os ao demônio. Olha isso. Eva, ao obedecer a serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e entregou aos demônios, entregou ao demônio. Maria, tendo sido perfeitamente fiel a Deus, salvou juntamente consigo todos os seus filhos e servos e consagrou-os à divina majestade. Santo Irineu que diz isso. Olha, todos nós fomos dados ao diabo por Eva, quando ela peca, quando ela transgride a lei, quando ela obedece a serpente, não a Deus. Maria, obedecendo a Deus, nos trouxe como filhos de volta para Deus, de volta para a paternidade divina, de volta para os braços do Senhor. E para encerrar, mas o poder de Maria sobre todos os demônios brilhará, particularmente nos últimos tempos, em que Satanás armará ciladas contra seu calcanhar, ou seja, contra os humildes escravos e pobres filhos, contra nós, que ela suscitará para lhe fazer guerra,
Eles serão pequenos e pobres na opinião do mundo. Nós seremos pequenos e pobres na opinião do mundo, humilhados perante todos, calcados e perseguidos como o calcanhar o é em relação aos outros membros do corpo, mas em troca serão ricos da graça de Deus, que Maria lhes distribuirá abundantemente. O mundo vai nos pisotear. O mundo vai nos ter como sem valor, sem talento, sem dons, sem serventia. Pessoas que devem ser excluídas. Pessoas que ficaram para trás no tempo. Mas nós seremos enriquecidos da graça de Deus por intermédio e pelas mãos de Maria. E teremos a vitória, teremos o consolo no Senhor pelas mãos de Maria. E aqui está o consolo. Estarão tão fortemente os pequeninos, os consagrados, os despojados do mundo, estarão tão fortemente apoiados no socorro divino, que esmagarão com a humildade de seu calcanhar e em união com Maria, a cabeça do demônio, fazendo triunfar Jesus Cristo. Nós que permanecermos, se nós permanecermos com o Senhor, com Jesus e com Maria, quando chegar a derradeira hora, com o nosso calcanhar, esmagaremos a cabeça de Satanás. É isso que nos diz a palavra de Deus. O Deus da paz não tardará em esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Que Maria Santíssima nos ajude a vencer o diabo e afugentá-lo da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.